Reload! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Reload. Eu sou o Hunter, hoje estou aqui com a trupe toda pra gente comentar um pouco sobre Hellblade 2, né? Todo mundo aqui zerou o game. A gente já passou um pouco do lançamento, né? Estamos aí há praticamente um mês, né? Desde o lançamento do jogo até a postagem desse episódio. Isso tem vários fatores, a gente estava esperando todo mundo zerar o jogo. Teve também a questão dos eventos, né, de videogame aí, que acabou atrasando todo esse conteúdo, né? A gente teve Summer Game Fest, Xbox Game Showcase, e entre outros, a gente queria fazer uma cobertura, tanto que teve lives aí de todos esses eventos. E depois a gente fez um vídeo opinativo sobre isso. E também foi muito pra gente poder absorver um pouco e pensar sobre a questão da história do jogo, né? Porque é muito difícil falar de Hellblade, vou ficar falando de aspectos de gameplay, vai ser um vídeo de 5, 10 minutos, né? Não tem tanto o que falar aqui. Mas falando um pouco da história, das nossas interpretações dela, eu acho que tem bastante coisa pra gente poder comentar aqui. E eu acabei enrolando até um pouco nessa intro, não apresentei a galera aí. Bom, e aí, gente, como é que vocês estão? Fala um pouco aí. Aquela ordem de sempre, né? Lembrando que na ordem que tá aqui na cal ali, já que alguns trocaram de nome, então é na ordem que está na cal. Então, justamente, o que eu ia dizer é muitos gráficos, galera, muitos gráficos. E aí, galera, as vozes na minha cabeça estão me deixando louco. E aí, galera, aqui é o Takeshi, não entendi nada, gote. Bom, e eu acho que início, antes da gente começar a falar sobre o jogo propriamente dito, as nossas experiências, eu queria fazer uma pergunta. Vocês acham que Hellblade 2 representa o que é a nova geração deveria ser de fato? Sim ou não, e por quê? Começando na mesma ordem de sempre. Sim. Cara, eu acho que na questão de gráfico, sim. Na questão do jogo em si, lá na parte da gameplay, não. Bom. Pra mim é isso. O gráfico... Eu tô acostumado com aquele jogo ali, não é por nada não. Nunca vi nada daquele jeito. Mas o gameplay em si, lá, aquela parte ali, normal, assim. E você, Fênix? O meu é sim, mas é quase a mesma coisa do Dou. É basicamente a mesma coisa. Questão que o problema pra mim é que o gameplay de combate ele tá mais fraco do que o primeiro. A gente pode conversar sobre isso, apesar de eu não concordar exatamente, mas a gente pode conversar com isso na parte que a gente for falar do gameplay. E Takeshi? Mesma coisa ou tem um pensamento diferente? Eu tenho... em partes é igual, assim... É que dizem que não é o mais impressionante, porque tem o Alan Wake 2, vocês que jogaram e vocês que debatam depois. Eu tô pra jogar ele ainda, mas de fato é, assim, muito impressionante. E eu acho que o ponto, assim, chave que dá pra dizer que aquilo é a nova geração é nas expressões faciais. A gente tem jogos com tem ótimas expressões faciais, tipo o The Last of Us 2, o Red Dead 2, mas esse Hellblade em si, ele, nesse quesito, pra mim é de longe o melhor jogo, nesse aspecto, mas, que nem o Dô falou, gameplay e tal, ele não tem nada demais, ele só é um refinamento do primeiro. Mas a parte de áudio, eu acho, sim, que também é bem nova geração, é um jogo que utiliza muito bem disso, é o ponto forte dele, né, no caso. E eu concordo, até porque, primeiro, eu acho que é difícil a gente definir exatamente o que significa a nova geração, né? É até pra mim, a gente já chegou de podcast, inclusive, né, isso, né? O que de fato faz um jogo ter cara de nova geração? Eu não acho que é um aspecto exatamente, né? Não é só gráfico, não é só uma taxa alta de frames, não é só uma alta resolução. Eu acho que é um conjunto de coisas. E em relação a Alan Wake, eu acho que Alan Wake é o jogo mais cara de nova geração. Porque ele não tem uma coisa só, ele tem várias coisas ali que definem. Ele não tem só gráficos incríveis, excelentes expressões faciais, tanto o personagem principal quanto até para NPCs ali, que você interage uma vez ou outra, e ele tem modelagem e expressão facial incrível, como também questão de mecânica. Cara, você aperta um botão para abrir um menu e você vai para um cenário que o menu é interativo do jogo, né? Que é quando você entra no mapa mental ali. A questão da escrita que muda em tempo real o que tá acontecendo. Tipo, é muito impressionante. É muito legal. E nesse caso, o Hellblade ele acaba pecando nisso, né? Eu acho que em questão, que a gente falou, em questão técnica, né? Em questão gráfica ali, modelagem, ele sim é de fato um game de nova geração, porque aquele jogo nunca rodaria na geração passada. Mas se abaixar o gráfico ia rodar. Qualquer jogo, se você deixar qualquer jogo ali, até Red Dead Redemption 2, se você capar todas as coisas dele, ele roda no 360, né? Mas aí ainda é Red Dead 2. Você pega exatamente o mesmo jogo e só bota a história do 2 ali, pô. Você pega o jogo, faz exatamente igual Red Dead 1. Só que aí bota a história do 2, tá ligado? Porra, é outro jogo já praticamente, né? Então, nesse aspecto, sim, Hellblade, ele tem sim essa cara de nova geração, ele é muito bonito.
usa um monte de tecnologia aí da Unreal 5. Ele não tem Ray Tracing, se eu não me engano, né? Ele ainda usa, eu acho que é o SSR, né? Screen Space Reflection, que é o método antigo. Só que em questão de mecânica ali, o próprio mundo do jogo é coisa bem simples, né? É um jogo extremamente linear. Sim. A gente já tinha esse tipo de jogo, né? Na geração passada. Ele não tem nenhuma mecânica inovadora nem nos seus puzzles, né? De que seria talvez impossível de ter na geração passada. Porque, mas muda ali um pouco do cenário. É uma coisinha simples, né? Tipo, pô, é uma coisa, sei lá, que Dishonored 2 já fazia, né? Quando você usa aquela tipo, vamos chamar de máquina do tempo, né? Aquele artefato que você troca entre as linhas do tempo lá, muda... O Fall 2 também tinha. Exatamente, né? Então, não é algo realmente inovador nesse sentido. Então, eu acho que é por isso que eu entendo um pouco da galera que tem Hellblade 2 como quase como uma tech demo. É isso que eu ia falar, pra mim foi tipo uma tech demo. É uma tech demo de luxo. A construção ele é um jogo de antiga geração, tu Sim. não vê nada assim de... Só que na parte gráfica tu vê nitidamente que ele não rodaria num console antigo. Sim, sim. E, cara, tipo, falando sobre... acho que vocês zeraram o primeiro Hellblade também. Vocês gostaram do primeiro jogo? Eu não cheguei a zerar, só pra deixar em adendo, mas tem um resuminho do jogo e tal, e eu joguei assim umas 3 vezes o primeiro jogo e dropei, enfim, mas... Eu zerei e gostei. Eu zerei e achei o 2 melhor, pra falar a verdade mesmo. Bom, Eu não zerei, agora calma, só pra dar um... Eu não zerei porque o 1 tinha um problema pra mim, não era combate, não era nada, era puzzle repetido, cara. Tinha muito puzzle repetido e vocês melhoraram muito no 2. Os puzzles ficaram muito bons, eles enxugaram bastante. Eu entendo que isso era uma técnica para o jogo não ficar só andando e bate, só que, mano, era muito repetitivo os puzzles. Daí não me agradou e não desceu. bom, eu já Eles tenho... fizeram uma intercalação entre os puzzles. No 2 ficou muito bom, cara. No 2 eu achei isso muito pra bom. não ficar muito repetido. Eu já tenho uma conexão um pouco maior com o primeiro Hellblade, né? Eu joguei ele na época do lançamento, quando ele era pro PC e pro PlayStation 4. Eu comprei o jogo lá na Steam na época. E, cara, é um jogo que eu gosto demais. Eu sempre gostei muito de história ali na mitologia nórdica, né? Questão de vikings, celtas e tal. Sempre me fascinou bastante. Então, quando esse jogo foi anunciado, me chamou logo de cara a atenção. E no final gostei muito da experiência. É um jogo muito especial pra mim. Tá entre a lista dos meus jogos favoritos. Ele é uma experiência principalmente auditiva, diria eu, que poucos jogos te fornecem nesse sentido. Então eu tava com altas expectativas pro 2, e eu vou dizer que o 2 cumpriu exatamente o que eu esperava. Ele não me surpreendeu, o que em parte talvez seja um pouquinho decepcionante, vamos dizer assim, né? A gente sempre espera que o jogo muitas vezes surpreenda a gente, mas ele também não foi uma decepção, né? Ele era exatamente o que eu esperava que ele fosse. Eu queria sim que a Ninja Theory tivesse dado um passo a mais e ter sido um pouco mais ambiciosa com o jogo. É isso que eu ia comentar. Eu já imaginava o que esperar, porque eu joguei no primeiro, tanto nisso aí, apesar de não ter zerado, mas foi basicamente o que imaginei que seria. Só que apesar de não ter zerado o primeiro, mas eu sinto que tipo, eles foram ambiciosos assim na parte de pressão e sonora, mas num geral na construção do jogo eu acho que eles podiam ter ido além, tá ligado? Tipo, eu Sim, acho que eles se conteram muito. Eu acho que, por exemplo, tinha sim uma galera com as expectativas muito absurdas sobre o jogo. Eu lembro alguns anos atrás, a galera falando até de mundo aberto, árvore de habilidade. Eu falei, gente, não, calma. Meu Deus do céu. Calma, no jogo não é isso, não é pra ser isso. O jogo é pra ser... Eu sempre falei, cara, pra mim eu acho que vai ser o primeiro jogo mais bonito. Uma história diferente, obviamente, que é o que de fato ele é. É o primeiro jogo com animações mais refinadas, com gráfico absurdo, mais expressão facial, você tem mais personagens, porque no primeiro você basicamente só tinha a Senua, né? Os outros lá eram geralmente live action, ou um ou outro que aparecia, e o resto era inimigo. Nesse aqui você já tem outros personagens humanos mesmo ali que você interage, Isso. né? Que tem realmente uma história, então... E foi nisso que eles focaram, né? Em toda essa evolução. Muita gente... Eu lembro que a galera fala, não, mas aí vai ter um combate muito mais foda, porque agora tem o dinheiro infinito da Microsoft, e aí elas estão contratando... Tem o dinheiro, mas a equipe ainda é pequena. Né? Eles estão contratando ali uma pessoa pra ensinar a Senua a lutar, então... A Senua lá, no caso a Melina, né? Estão contratando pra ensinar a Melina a lutar, então vai ter muito... Vai ser muito foda, vai ter um combate, vai ser um ranking. Eu falei, calma. O combate é muito foda, velho. Mas tipo... Cara, que a galera não entende. Tipo, primeiro, dinheiro não resolve tudo. Porque não adianta você quer enfiar dinheiro no rabo do estúdio, pro estúdio chegar contratando todo mundo que vê pela frente, no final não tem um controle ali de, digamos, de qualidade. Uma equipe gigante não necessariamente significa um jogo de qualidade. Resident Evil 6 tem uma das maiores equipes da história da Capcom. E o jogo é um lixo absoluto. Halo Infinite também teve uma equipe gigante, orçamento gigante, e é aquela mais ou menos que a gente conhece, né? Então, um exemplo também. Não adianta... E se eu não me engano, a própria Ninja Theory chegou a falar nisso, né? Que eles não queriam expandir loucamente.
Então eles pegaram esses recursos ali, e óbvio que cada jogo, gente, tem o seu próprio orçamento. A Microsoft não é maluca, nenhum estúdio é, de pegar e falar, então, Ninja Theory, tamo aqui, pode gastar 1 bilhão no desenvolvimento do seu jogo. Né? Pô, nenhuma empresa faz isso. Nem os jogos que rendem aí 10, 15, 20 milhões de cópias, as empresas dão esse tipo de orçamento. Então a galera tem que tomar cuidado, né? Não é assim um orçamento infinito. Toda empresa tem seu controle ali. E eles decidiram usar o orçamento na parte que mais beneficiava eles, que eles achavam que era a cara do estúdio, né? Pra quem... A galera puxar bem na memória, eu acho que vai lembrar em 2018 as palavras do Phil Spencer, quando ele tava comentando sobre os estúdios que eles adquiriram e que palavras ele usou pra falar da Ninja Theory. Eles eram bons contadores de histórias, né? Exatamente. Na hora que ele falou de Playground, ele falou em construção de mundo. Na parte da Ninja Theory e da Compulsion, ele falou sobre contar histórias. Isso aí, exatamente. Então, é exatamente. O Undead Labs e Playground, estúdios, construção de mundo. Compulsion e Ninja Theory, contar histórias. E é basicamente isso que a gente tá vendo, né? Porque você não vê um foco nos jogos Undead Labs em história, é sempre sobre o mundo. E o South of Midnight, ele parece realmente isso, é um jogo pra te contar uma história. Ele vai ter sim um gameplayzinho ali muito... Ele é muito mais jogo, vamos dizer assim, do que Hellblade, né? Mas ainda assim, você vê que o grande foco do jogo é na parte narrativa. E eu já falei isso várias vezes, cara, os caras, nos últimos anos, a Ninja Theory lançou Slavent, Heavenly Sword, Bleeding Edge e os 2 Hellblade. Cara, todos os outros que não são Hellblade floparam feiamente. A gente entende... E eles não envelheceram tão bem. Um que a gente entende, que parte foi própria culpa deles, que é o Bleeding Edge. Teve o DMC, Devil May Cry também. Que o Devil May Cry ele flopou e não flopou, né? Ele vendeu relativamente bem, mas não porque a Capcom queria, que a Capcom precisava. E todos esses jogos ou floparam pra caramba, tipo, ou por mais que tenham vendido bem, não era o que o estúdio queria, e essas IPs nem ficaram com ela, né? Slavent ficou com a Bandai e Heavenly Sword é da Sony. Cara, e o único jogo deles que deu certo dessa última leva foi o Hellblade. A mensagem que o público passou é, a gente quer isso de vocês. E foi o que eles entregaram. Né? Tipo, quer dizer que eles nunca mais vão voltar a fazer um hack and slash, um jogo com mais combate? Não posso dizer nunca. Mas os caras sabem pelo que eles foram comprados. Sabem do porquê eles são elogiados. Os jogos elogiados deles foi Hellblade. Então eu não acho errado os caras focarem... Eu não acho errado os caras quererem focar nisso. É aquele negócio, o time que tá ganhando geralmente não se mexe. Então, cara, eu entendo, né, por que eles decidiram focar nisso. E é bem provável que a gente vai ver um Hellblade 3, né, sem querer dar spoiler da história do jogo. A gente provavelmente vai ter spoilers mais pra frente. Quando formos usar spoiler eu vou avisar. Quando a gente for comentar ali das nossas interpretações acerca da história, do final do jogo. A gente pode avisar aí pra quem não quiser tomar esse spoiler. Então... Cara, eles vão continuar fazendo Hellblade, mas só um conselho pra eles. Pode ser ambicioso, tá? Ninja Theory não precisa ter vergonha, não. Eu acho que, tipo, dá pra poder manter a identidade do que é o Hellblade no foco em história e talvez inovar mais. Eu não tô falando pra virar um RPG com árvore de habilidades, mundo gigantesco. Um pouquinho mais de exploração. Uma melhorazinha mais no combate, tipo de coisa. Eu acho que dá pra brincar um pouco com isso e ainda assim se manter bem fiel à estrutura do jogo. Né? Tipo, então eu espero que eles arrisquem um pouco mais no futuro Hellblade aí, né? Que provavelmente deve ter. Já foi avisado que a Microsoft deu o sinal verde pro próximo projeto deles, que não é o Project Mario, que até hoje a gente nem sabe direito se é um jogo. A gente nem sabe o que é isso. Só falar Project Mario e é isso. Eu imagino o Project Mario algo parecido com o jogo que a gente tá jogando no momento, que é o Wish You Wake the Deep. Eu acho que vai ser algo nessa pegada. Talvez não com a variedade de cenários, porque aquele jogo ele tem uma variedade legal. Pelo que foi dito, o Project Mario vai ser um cenário só, vai ser um apartamento, então... O apartamento é o PT do Xbox. É praticamente isso. Ou da Ninja Theory. Seria basicamente o Playbook Teaser de Silent Hill mesmo, do Xbox. Então... Dito tudo isso, eu né? acredito que vai ser meio de terror, né? Pelo que eu lembro. Sim, exatamente. É um terror psicológico, então não deve ter ninguém. Vai ser, eles falaram, vai ser uma forma de experimentar uma nova maneira de contar histórias. Então, toda essa introdução aí pra gente falar realmente da nossa experiência, né, com o Hellblade 2. Mas, então, vocês gostaram do jogo? Acho que essa que é a maior pergunta, né? E aí, gostaram do jogo? Da história? Eu gostei, foi o que eu esperava aí. A história eu tenho uma interpretação parecida com a do Hunter. Porém, eu não sei se é hora de falar disso ou não, mas... Ainda não, deixa a galera daqui a falar pouco. Eu gostei do jogo. Ele é melhor do que o primeiro, mas ele é mais curto. Do PC ele rodou mais ou menos. Tinha uns probleminha, mas eu gostei muito da história e da ambientação. Cara conta FPS, mano. Bom, eu
basicamente era o que eu esperava já de ter jogado o primeiro. Achei bom. Só que, cara, tem algumas áreas no Série S que a resolução fica muito estourada, mano. Nossa senhora, mano. Fica muito estourada a resolução. As partes mais escuras, assim, que é triste. Mas só isso me incomodou. De resto, aí, achei bom o jogo. Não tive problema com mais nada. Teve um bagulho que eu acho zoado. Isso eu até em jogo da Sony. Eu vou zoar no Hellblade também. Que é o boneco fazer drift pra encaixar a animação. Isso acontece pra caralho no The Last of Us e acontece no Hellblade também. Eu não tive esse tipo de problema. Não é um problema. É padrão pra ser scriptado, tá ligado? Só que é engraçado. Eu notei e achei engraçado. Tipo, tem uma parte que eu tava lutando bem no final do jogo com um inimigo que tava bem perto da parede. Na hora que fui finalizar, acionou e ele simplesmente escorregar pro meio da arena. Porque daí tu finaliza e vem outro inimigo e todo aquele rolê. E eu achei engraçado. Igual no The Last of Us. Então isso não aconteceu vai finalizar um comigo. inimigo, o Joe escorrega uns 3 metros pra frente e dá uma facada no cara pra finalizar, tá ligado? Isso não chegou a acontecer comigo, acho que eu não passei por essa situação. Quero somente que eu perguntar, né? Tipo, bom que cada um aqui meio que... a gente jogou em plataformas diferentes, né? O Fênix jogou no PC, eu joguei no Series X, vocês dois jogaram no Series S. E é justamente isso que eu ia perguntar, né? Tipo, começando falando primeiro sobre o Series X. Infelizmente a gente não tem um modo performance, o que eu acho que é um erro muito grande. Eu acho que... os caras, mas a gente quer que o jogo pareça cinematográfico e tal, não sei o que, beleza, entendo, mas eu acho que isso tem que ser opção de quem tá jogando. A gente tem que ter esse direito de escolher. Porque Hellblade, diferente de Starfield, por exemplo... E mesmo eles liberando os 60 FPS, a gente sabe que, por exemplo, dentro das cidades não alcança esse frame rate porque o processador é limitado. Starfield é um jogo CPU bound. Ou seja, você pode abaixar a resolução e não adianta. É questão de física e várias outras coisas. Tanto, por exemplo, para poder conseguir chegar numa taxa de frames maior no Series S, a galera com mod, a galera desabilita a sombra, desabilita um monte de coisa, o jogo fica tenebroso. Né? Ou que dependa do processador, né? O processador, apesar de ser bom, mas não é É isso, porque os processadores, eles são bons, principalmente se você compara com a da geração passada, né? Eles são de tecnologias que, na época que eles saíram, era o mais atual, né? Que a gente tinha no PC, que era, acho que são Zen 2 ou Zen 3, acho que era Zen 2. E na época que eles saíram, era o que tinha de mais moderno. Hoje em dia a gente já tem outras tecnologias aí maiores. Só que a galera, mas ele é equivalente ao tal processador do PC, e no PC esse jogo aguenta rodar esse jogo a 60 FPS. Só que no PC tem uma diferença. No PC você não tem a limitação gigante de energia que um console tem. O processador de um console, ele é mais equiparável com um processador de notebook, por exemplo. Você tem limitação de energia, limitação de dissipação de calor, coisa que no PC você não costuma ter. Então, essa é a diferença. E, voltando mas hoje não é um podcast técnico desse nível. Até porque eu acho que eu não tenho nem experiência suficiente para poder entrar no debate desse nível. Né? Sei o básico ali. Já o Hellblade não, ele é um jogo GPU bound, ou seja, tá tudo ali na carga da GPU. Se você abaixa a resolução, se você diminui o gráfico, você consegue sim aumentar a sua taxa de quadros, porque não tá limitada pelo processador. E cara, vendo a forma que ele roda no Series X, e se você compara com os presets do PC, dá pra ver que talvez eles nem precisariam descer tanto assim, mas se você colocasse no preset que tá no Series S, ele alcançaria 60 FPS. Então, eu acho que deveria sim ter um modo pra pessoa poder escolher, né? Mas tirando isso de fora, é um jogo lindo, muito bonito. Dizem que ele roda lá numa resolução, entre aspas, baixa, mas com a reconstrução temporal que eles usam ali, eu acho que é uma da própria Unreal, né? Pelo que eu vi, eles não usam nenhum recurso externo. Inclusive, é bom falar, né? FSR 3 aí chegou já nos consoles, poderiam usar, né? Pra poder alcançar essa taxa de quadros, não usaram também. Por enquanto só tem no Immortals of Heaven. Então, em relação a definição da imagem é absurda, a qualidade dos modelos de sombra é realmente impressionante. Eu acho que não fica devendo muito se você joga num PC ali, você bota o jogo no alto ali. Pelas comparações que eu vi, tá bem parecido. A qualidade das animações do jogo é absurda, ele mantém uma taxa de frames bem estável, né? Eu não senti nenhuma queda de frame nos momentos que eu joguei. Se teve, foi, pelo menos pra mim, bem imperceptível. Fênix, né? Aproveitar, já que você jogou no PC, eu acho que é bom. Como que tava lá o jogo, né? Rodou bem na tua máquina? Como é que tu rodou? Na minha máquina eu botei 1440p, DLSS qualidade pra equilibrado. Ele rodou entre 50 a 60 FPS. Rodou bem, só que ele tá com um problema de vazamento de memória que depois de um tempo ele despiroca e eu tenho que voltar pro menu principal pra consertar. Isso aí vai pra 10 FPS, tá ligado? Isso acontece, o jogo tem vazamento de memória. Provavelmente o jogo, como você tá jogando em Quad HD ali, mesmo usando DLSS, ele deve pedir muito ainda de memória, que é um problema que a gente tá tendo muito recentemente, jogos usando muita memória RAM.
A textura eu deixei no alto, o restante eu botei mais pra médio, algumas cores no baixo pra estabilizar mais. E eu removi as barrinhas, né, que não tem no console. Não tem como remover. Isso daí eu acho coisa de corno, mas deixa quieto. Eu removi, cara, foda-se. Dá uns glitchzinhos quando vai pra cena de CG. CG, entre aspas, né, porque é in-game. É cutscene. Mas, de resto, ele jogou Filme. muito bem. A única, eu acho que o FSR no console, eles iam ter que mexer alguma coisa nos pelos faciais do rosto dos personagens, que ele buga por causa do DLSS. Ele é porque, como é um pixel muito pequeno, Sim. a inteligência artificial ali, os algoritmos não sabem direito o que fazer, é normal. E até por causa disso, a galera ficou zoando, a galera do PC, porque fizeram um mod que retirava, mas que tem esse problema e a galera foi e tirou. Por causa desse problema, eles foram lá e tiraram os pelos faciais dos Que eu vi personagens. que o Hellblade, eu vi até um vídeo sobre isso, que a galera recomenda você colocar, mesmo se você vai jogar em 1080p, bota o jogo em 4K e usa o DLSS no modo desempenho. Porque por algum motivo esse jogo ele fica muito melhor do que se você rodar só em 1080p direto, sem nada. E a diferença de frame vai ser ridícula e você vai ter uma definição de imagem muito maior. O jogo parece que quando você seta ele em 1080p, ele borra muito. É bizarro. Ele fica muito rápido mesmo. E agora eu acho que mas eu acho que a grande pergunta da galera, que eu acho que muita gente vai jogar, é no Series S ou pela nuvem, né? Que são as versões de Series S também, querendo ou não. E Dove, né, e Takeshi, vocês jogaram aí a versão do Series S. O Takeshi já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas, Dove, como é que tava aí no Series S? Você acha que tava maneiro? Ou se teve uma parte que vocês falou, tipo, opa, talvez aqui poderia ter tido um trabalho de otimização melhor? Basicamente a mesma coisa que o Takeshi falou, é só a resolução que é meio baixinha mesmo, porém ainda assim o jogo é lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo mesmo. E, tipo, que no final você vai estar jogando o mesmo jogo que os outros, cara. O conteúdo é o mesmo ali, você vai ter uma experiência ótima, o 30 FPS dele não é nada que incomode, é uma parada bem feita. E, sinceramente ficou bom, cara, ficou bom. O jogo que ainda mais aquele gráfico ali, tá muito lindo, cara, muito lindo. Na boa mesmo. Quem tem aí pode jogar sem medo. E, não, o Takeshi meio que já tinha falado já antes, né? De que... Então... mas é que nem o Dudu falou, quem tiver aí pode jogar, a não ser que tu seja muito chato pra isso, eu particularmente jogo de boa, só que eu reclamo, foda-se, eu jogo. Porque eu acho que assim, uma pessoa que é chata com resolução, ela não deveria comprar um Series S. Que falar, tem uma lata melhor, na verdade, né? Assim, esse tipo, também. a pessoa que é chata com isso, eu acho que ela deveria focar nos consoles high-end, né? Porque, querendo ou não, o Series S vai ter mas ali... Mas sabe que sempre tem, né? Sempre tem. Esse gente aí. Então... E... No final é isso, né? Eu acho que é um jogo... Acho que ele explorou bem essa capacidade de ambos os consoles do hardware que ele tem. Como a gente falou várias vezes, ele é um exímio showcase gráfico. Indo um pouco mais pra parte de gameplay, cara, eu vi muita gente falando que exatamente o que o Fênix falou, a gente pode entrar nessa questão agora, de que achou o combate inferior ao do primeiro, né, em relação às mecânicas em si. Porque em questão de animação, obviamente, ele é superior. Não tem nem o que falar, né? Mas eu vi muita gente reclamando sobre isso e é uma coisa que eu não senti. Nem eu, pra verdade, nem eu. Eu não senti isso. Tipo, eu vi muita gente falando, tinha até coisa tipo, não dá pra rolar no jogo. Eu falei, gente, dá sim. Se apertar 2 vezes, não. Você apertou 2 vezes. Sim, é isso que eu ia falar. É que ele é eu acho que eles pegaram mais... É um combate tão realista, vamos dizer assim. Ele é mais pesado, ele é mais lento, as animações... É justamente por isso aí que eu achei melhor, cara. Eu tava sentindo mais o impacto dos golpes, assim, pá, quando pegava, sabe? Sim, é isso que eu ia falar. Tipo assim, eu acho que o que causa essa impressão é isso, porque as animações elas são mais lentas, a porradaria tem mais impacto. Eu senti que ele tem menos combate do que o primeiro jogo. Eu acho que o primeiro, principalmente na reta final, tem mais combate. Além de ele ser mais cadenciado. Uma coisa que eu vi, isso é normal mudar nos trailers e tal, mas o jogo tem bastante gore, mas eu achei que ia ser mais, tá ligado? Tipo, eu achei bastante gore. Saindo. Tem assim, espada entrando no pescoço, esse tipo de coisa, mas eu achei que ia ter desmembramentos, esse bagulho. Eu não achei que ia ter, porque isso não é. Eu acho que não foi tanto foco, né? A parte que você tem coisas membradas quando ela tá na vila, que você vê os bagulhos pendurados, isso aí tem mesmo. Isso. Você vê galera pendurada, eu achei que no combate agora ia ser tipo... Porque tem hora que ela rasga um cara fora assim, não sai nada, tripinho, aí tá bom. Não é porque eu entendo, é porque ele eu acho que ele não tenta ter aquele gore fantasioso, por exemplo, igual Mortal Kombat, né? Tipo... Ou um filme do Tarantino, né? Que você corta um dedo, sai 10 litros de sangue. Né? Não tô falando isso. Não, sim, o que eu tô querendo dizer, o cara no meio, tipo, que eu acho que o jogo ele acaba tendo focado talvez mais numa parada, um golpe talvez mais realista, não sei, nunca parti ninguém no meio, então eu não sei como é que funciona, né? Mas... Deixa eu falar, mentira, tô zoando. Graças a Deus eu nunca vi ninguém ser partido no meio na minha frente, então também eu não tenho experiência nisso. Uma parada que eu senti falta é que nesse jogo
o combate é cadenciado. É um inimigo, aí depois vem Sim. outro. A galera é Eu senti tudo falta bonitinha, daquele- todo mundo respeita, né? Não, todo mundo respeita. agora é o Zezinho ali. Não, ô João, espera um segundo, deixa ela lutar com o Zezinho primeiro. não tem os tem aquela respeitador de parada casado da- e os respeitador de combate. Não Por tem turno, aquela pai, por turno. parada das vozes falando pra eu olhar pra trás, tá ligado? Que vinha inimigo por trás Pô, pra te bater. Era muito da hora aquele. Sim, é mais um combate direto. Mas uma coisa que eu senti falta, tem no primeiro, são as boss fights. Sim, eu ia falar. No primeiro você tem a boss fight, por exemplo, contra aquele bicho meio corvo lá, você tem a boss fight contra o Sutu, você tem a boss fight contra o Fenrir. E, tipo, nesse jogo, eu acho que se for contar boss fight, talvez você tenha duas, que é a bem no início do jogo e a do final. E a do final. Tipo, assim, eu entendo E é porque... basicamente um inimigo normal, só que com mais vida. Eu acho que não ter tanta boss fight louca assim faz sentido dentro da história do Sim, jogo. é isso que eu ia falar. Faz sentido no contexto do jogo, mas eu ainda senti um pouco de falta. Obviamente que os Bota um humano mais combates... bolado ali, né? O combate Vai bolar. contra os inimigos se tornou um pouco mais único, eles são mais difíceis do que o do primeiro. No primeiro era bem rápido, tipo, aqui você tem que dar mais porrada neles, então eu entendo, né? Tipo, eu acho que é um dos motivos de você ter menos combate também, e eles são mais equilibrados. Eu acho que o primeiro tinha esse sério problema, que você passava muito tempo sem combate, uma posição muito grande de puzzle, e aí do nada, tipo, era um monte de combate, principalmente na reta final. O combate final lá que vem hordas e Sim. mais hordas. Então eu acho que nesse sentido eles equilibraram melhor. Em questão dos puzzles, eles simplificaram, mas isso me incomodou um pouco. Eu queria puzzles mais criativos. Eu acho que eles simplificaram. Os puzzles são muito simples, eu entendo um pouco por causa das críticas em relação ao primeiro jogo. Eu gostei dos puzzles, mas eu queria alguns puzzles mais elaborados. Não acho que não teve nenhum momento que eu fiquei tipo... Pô, no primeiro jogo muitas vezes eu ficava tipo... O que eu tenho que fazer mesmo? Só o último lá que tem aqueles navios lá, aquela foi um pouquinho mais complexa. Nesse daqui, tipo, teve uma outra partezinha que eu fiquei tipo um pouquinho ali. No resto, pô, entendi o que eu tenho que fazer. Primeiro tinha aquela parada da hora que tu passava pelos portais Sim. pra mudar o bagulho. É a questão da perspectiva, assim. Isso daí, nessas partes era que eu mais me complicava. Então eu acho que nesse sentido, eu acho que ele talvez seja inferior ao primeiro, né? Nessa questão. Nas boss fight eu não falo que é inferior, porque foi a direção que eles decidiram tomar e faz sentido na história. Mas eu acho que essa questão dos puzzles, eu acho que nesse sentido, eu acho que o primeiro é mais criativo e melhor. Não é melhor implementado no geral, mas porque eu acho que o primeiro distribui, porque o segundo distribui melhor. Porque o porra foi o que me fez dobrar o primeiro. Mas eu acho que o primeiro... 2 horas de gameplay, 5 puzzles igual, mano. Eu acho que o primeiro tem uma variedade maior. É isso que eu queria dizer. Então... E o segundo é mais cadenciado, no caso. Sim, exatamente. O segundo ele tem um pacing muito melhor do jogo em si. E, cara, mas eu acho que uma coisa que me deixou muito feliz no jogo, tipo, que eu elogiava pra caramba, é a própria direção das cutscenes, né? O jogo ele corre num take só, você praticamente não tem cortes de câmera. Tanto que sequência, o Bom de Guerra. sem plano de sequência, absurdo que esse jogo tem. É que o Bom de Guerra é um pouco diferente, né? Porque o Bom de Guerra ele corre, tipo, diretão mesmo, você praticamente nunca sai, né? Da visão do Kratos, vamos dizer assim, né? Ele não tem, digamos, uma passagem de tempo. Não, mas... Ele corre, tipo, direto. O Hellblade não, ele tem a passagem de tempo, aí, tipo, você vê a câmera viajando e do nada ela vai pra outro lugar e a Senua tá ali. Tipo... Bem inteligente. É bem inteligente, eles não cortaram, eu gostei muito. A galera ali da... Anti-farce de load também, essa porra. Muito bem inteligente. Pouco, talvez. Acho que a galera lá da Guerrilla deveria aprender aí, né? Porque, né, complicado. 70 cortes por minuto. Então, Até God of War aí, tá que a gente tá falando de fácil load bem. sim. Tem um lance que você pega um... É que você entra na porta e você vai lá pra árvore lá do mundo. Sim, é. Negócio. Vai aparecer outro cenário e tal, né? E, pô... Eles façam bem o load, é uma coisa bem legal. Aí Porque não sei- tá ali. A gente tem muitos jogos que seguem esse tipo de coisa, tipo o próprio Dead Space, né? Que se manteve no remake também, você tem esse tipo de uso, né? O jogo ele corre direto. Se você não morrer e se você não parar de jogar, você vai ser um take só. Então isso é bem legal. O Hellblade vai numa onda muito parecida, acho que é muito elogiável nesses aspectos do jogo. Sonoro, principalmente, acho que é um dos jogos mais impressionantes. A atuação da Melina, que já era absurda no primeiro, acho que aqui ficou maior ainda. Eu acho que se ela não for no mínimo, né? Pra não falar que ela tem que ganhar. Se ela não for no mínimo indicada a melhor performance, meu Deus do céu. Ela, no mínimo tem que ser indicada. Não, no mínimo tem que ser indicada, pra não falar que o prêmio já tem que ser dela. E eu acho que o resto do elenco também tá muito bom. Por mais que ela seja a principal, ela que tem mais diálogo, faz sentido. Até porque O maluquinho lá do começo, lá, eu esqueci o nome dele. Que a gente, né? Enfim. Tipo, até Ele é bem foda também. Até porque é sendo a saga, né? Então, né? Ela é a personagem principal, mas eu gostei muito disso, da performance dos outros atores. Eu acho que ficou muito bom. As vozes, né? Que são as fúrias. Então, é muito legal. E aí entra um pouco da polêmica da dublagem, né? Que o jogo, por mais que seja do Xbox Game Studios, que costuma dublar alguns títulos aí, boa parte, na verdade. E esse não é um game dublado.
Que eu tenho uma opinião talvez levemente polêmica, vamos dizer assim, que por mais que eu acho que deveria ter dublagem, eu acho que, não vou falar o jeito certo, porque isso é meio babaca de se dizer, mas pra mim a experiência desse de Hellblade é você jogar no idioma original mesmo que tivesse dublagem, eu jogaria no idioma original. Eu tô bem, igual eu faria com Red Dead 2, por exemplo. Eu acho que deveria ter dublagem. Eu já falei várias vezes, velho. Não, mas tem o sistema de captação de áudios dele que é absurdo. E aí, pra ter o mesmo nível de qualidade, teria que levar a galera lá pro estúdio deles. Cara, no final, o público médio tá um pouco se importando com isso. Se você entregar uma dublagem com IA, a galera não vai estar nem aí. Essa é a verdade. A galera não tava nem aí com a dublagem merda do Black Flag. Então, tipo, mano, as pessoas elogiam a dublagem de Cyberpunk e de The Witcher 3, cara. Então, cara, velho, dublava de qualquer forma, entrasse de qualquer forma, né? Porque a gente tem dubladores competentes, não ia ficar na mesma qualidade, mas tava lá, eu acho que deveria ter essa opção aí, né? Apesar de que, como eu já falei, ele é um caso diferente, por exemplo, de um Starfield, de outros jogos, porque Starfield ele tem voice acting em vários lugares do mundo, eles não tem no Brasil, Hellblade não. O único voice do jogo é o original, ele não tem dublagem, não tem áudio em nenhum outro idioma, é só legenda. Então, fazer o quê? Mas eu entendo a visão nesse sentido deles terem preferido, não, a gente não vai fazer, mas eu acho que deveria ter da mesma forma, porque, eu falei, né, o público médio é muito chato e muitas vezes queimam o jogo por causa de uma besteirinha dessa. E eu acho que agora parte mais a gente falar da história do jogo, né, e aqui provavelmente vão entrar spoilers, né, que a gente vai falar um pouco da nossa interpretação ali da história do jogo. Eu acho que se você tá em dúvida se você deveria jogar ele, eu acho que você já pode largar o vídeo, porque aqui a gente só vai falar de spoiler, então, pra finalizar essa parte pra galera e não vai querer pegar spoiler. Se você gostou do primeiro jogo, acho que definitivamente você deve jogar. Porque ele é uma evolução do primeiro game. Se você não gostou do 1, talvez dê uma chance que talvez possa gostar, como foi o meu caso. Sim, pode ser que a pessoa goste. É que assim, eu tinha gostado do jogo no geral, o primeiro não tinha achado ruim o combate nem nada, nem a parte dele ser mais narrativo, só não tinha me incomodado os puzzles, então já esperava o que seria esse 2. Agora, quem não gosta desse estilo de jogo mesmo, aí é complicado. Exatamente, isso que eu ia falar. Tipo, você tem que saber o que você tá indo jogar, porque ele é quase como se fosse aqueles walking simulators, né? Que, por exemplo, a gente tem um Stellar Parable da vida. Nós estamos jogando, por enquanto, agora. A gente tá jogando o Still Wakes the Deep, um Firewatch. Ele é um jogo nesse estilo. É um jogo que, digamos que ele é mais contemplativo. Você vai passar muito mais tempo andando e curtindo a história. Em alguns poucos momentos você vai ter combate, em alguns outros momentos você vai ter puzzle. Mas, no geral, a experiência do jogo, a gameplay dele é você andar e ver a história. Isso aí. Então, se você não gosta desse tipo de jogo, vou falar, não é um jogo pra você. E o jogo ele é bem curto também, de qualquer forma, né? O que pra muitos isso foi um aspecto negativo. Meu Deus, como assim? O jogo ficou em desenvolvimento em 4 anos, né? Foi final de 2019, né? Então, um pouco mais de 4 anos aí. E, nossa, ele só tem 6, 7 horas de duração. Isso é um absurdo. Cara, eu acho que a duração do jogo é certeira. Eu acho que se ele fosse maior, seria até ruim pro jogo. Assim, na estrutura que ele na estrutura que ele é atualmente. Eu tô querendo dizer, pra ser maior, eles teriam que mexer na estrutura do jogo, que eu acho que é o que deveria ter feito um pouco. Mas na estrutura que ele seguiu, que o jogo saiu, se fosse maior, eu acho que iria incomodar e o jogo ia ficar maçante. Então... Pra ele ser maior, eles teriam que botar aquilo que a gente comentou, né? Sim. Mais aberto, objetivo secundário. Foi o que eu falei, eles teriam que mexer na estrutura do jogo, né? Tipo, não dava pra ser exatamente a mesma estrutura. Que eles podem fazer um terceiro, não precisa ter vergonha não, Ninja Theory. Então, eu acho que é uma experiência que vale ter. Se você tem aí um PC bom pra rodar o jogo, se você tem um console, ou até se você quer jogar no xCloud. Por ser um jogo mais lento, mais narrativo, eu acho que jogar no xCloud é muito bom, porque você não precisa de um tempo de resposta super rápido. Então, no final, acho que é isso. Tipo, eu acho que vale muito a pena jogar o game, principalmente, como eu falei, se você gosta desse tipo de jogo, e se você gostou do primeiro jogo, eu acho que dificilmente você vai se decepcionar com ele, se você não esperava que o jogo fosse ser um God of War do Xbox. Porque quando foi lançado essa ideia, é o God of War, você vai rivalizar com God of War. Pô, ele tá mais pra rivalizar, sei lá, com Detroit, tá ligado? Com Shoodown. E bom, a gente deixou a parte da história pra poder comentar agora, então fique por sua conta e risco, quem quiser ainda ouvir o episódio, assistir aí com a gente. Vai vir muito spoiler. Vai ter bastante spoiler, porque acho que é difícil a gente comentar da história, ainda mais que passou um mês sem dar spoilers. E, bom, contextualizando, no primeiro jogo a gente viu a jornada da Senua pra tentar recuperar a alma do seu amado, né, que era o Dillion. Se eu não me engano, esse que é o nome, né? Espero que eu não tenha errado. Isso. E que a terra onde ela vivia, né, a tribo, ela foi invadida por soldados vikings. E ele foi morto numa espécie de ritual, que é Águia de Sangue, se minha memória não falha. Águia de Sangue era uma espécie de sacrifício que é bem pesado, né?
É bem pesado, doloroso Eles pra quem é penduravam o inimigo cara dos e, vikings. e abriam as costas dele É. e prendiam na Verdade. pele e tal. É muito Quem feio. jogou E os bichos comiam ele. Quem jogou Assassin's Creed Valhalla, se eu não me engano, aparece esse mesmo Sim, ritual. o Aparece, Iva, aparece. A gente faz com o Iva. Então. Quê? Não, Porque ele é o não. protagonista, né? Não, você não faz, não é o Ivor que faz, na verdade ele. Não, a gente faz com. Não, pô, o Ivor é o protagonista, pô, como é que você vai fazer isso? Não, Iva, não é. Iva. Ah, tá, chegaram o Ivor. Ah, né? tá. É o maluco que tem lá, um doidão. que tem lá, Ah, sim, eu muito doido. lembro, acho que é isso do mesmo. Ragnar, basicamente. Na É verdade, um dos. É o malucão lá. É o então, malucão. exatamente. Então, ela vai lá e pega a cabeça dele e vai até o reino de Hel, onde Hela comanda, que no caso ela é uma filha de Loki, né, na mitologia original e certa, né, igual a Marvel fez. E ela vai até lá pra poder recuperar a alma dela e a gente tem todo esse caminho, né? Só que a cena, ela tem esquizofrenia, psicose, Vozes na cabeça. o que deixa, tipo, muito em dúvida do que de fato aconteceu ali. Que é real. O que é real, o que não é. Muitas vezes o jogo dá indícios de que não, nada disso é real. Ela passou sim por uma jornada, mas não foi aquilo. Muito daquilo ali é coisa que ela viu, interpretação dela dos eventos. E no Hellblade 1, diferente do 2, que a cena conversa e tal com as pessoas, no Hellblade 1 ela tá, tipo, totalmente perdida ali, cara. Sim. Porque ela acabou de passar por um trauma, né, que foi a perda do namorado dela, não sei o que e tal, ela tá muito perdida. A mãe foi sim. queimada. Ela tá muito perdida mesmo. Sim. No primeiro ela tá completamente perdida, tipo, é bizarro. Sim. E, tipo, eu acho que o primeiro, por mais que ele tenha algumas áreas de interpretação, eu acho que ele deixa muito claro que aquela jornada não aconteceu exatamente daquela forma. Já o 2, falando dele agora, que no final do 2 parece que ela aceitou aquilo que ela tava, né? Ela entendeu, né? E meio que aceitou que ela tem que conviver com os traumas e com o que ela tem. No 2, ela se deixa ser pega lá pelos invasores que estão pegando o seu povo pra poder levar lá pra uma outra ilha, que mais pra frente a gente descobre que eles estão servindo de sacrifício, e ela mesma se deixa capturada pra ela poder bater de frente lá com o escravista, né? O chefe lá tá comandando isso tudo. Mas ela não quer que aconteça mais o que fizeram com a família dela. Exatamente. Só que esse jogo, tipo, ele não deixa tão claro se o que de fato o que a cena tá vendo tá acontecendo ou não. As personagens que corroboram com o que ela fala, né? Os NPC colaboram, tá ligado? Porque nessa ilha que ela tá, a gente descobre que o povo de lá, eles estão vivendo muitos problemas por ataque de gigantes. Né? Dessa vez, diferente lá do primeiro, que é mais questão dos deuses, aqui são gigantes. E a Siena, na teoria, ela é a única que pode matar esses gigantes, né? Porque ela fala, não, eu matei um deus, né? Porque no caso ela tá falando da Hela no primeiro jogo. Então, ela demonstra que ela pode sim combater os gigantes. E aí que começa, digamos que é um pouco da confusão do jogo, né? Porque vários momentos os personagens que não são a Siena falam sobre os gigantes. E falam que viram os gigantes. O outro fala como é que surgiram os gigantes. Então, tipo assim, o problema é... O jogo, ele tem como você jogar com outros narradores assim que você termina. Eu ainda não fiz isso, ainda tenho que fazer. Só que como eu já falei, a gente até discutiu aqui um pouco antes, de que a Siena, ela não é uma narradora muito confiável. Sim, você joga o jogo pelos olhos dela e pela narração dela e das vozes, né? Sim. Mas a gente sabe qual é a condição dela e como é que a pessoa se enxerga o mundo, é só ela que sabe, né? É isso que eu ia falar, tipo, não, aquilo ali é a verdade dela, o que ela tá enxergando, mas não necessariamente é o que de fato tá acontecendo. Até tem um momento que a gente tá andando, seguindo os outros personagens e eles desaparecem. Exatamente. Tem aquela parte que eles se perdem lá naquela floresta, tipo, que não faz muito sentido como aquilo aconteceu. Então é muito bizarro, né? E basicamente, tipo, resumindo a história, ela tem que deter esses gigantes e no final ela descobre que o pai de um dos personagens, que é o que a gente encontra, que ele era um dos escravistas, ele que meio que comanda a ilha ali pelo terror. A galera ali é totalmente meio que dividida e todos ali meio que temem ele, alguns tentam combater. E ele usa esse medo pra poder controlar. E no final fica subentendido de que os gigantes na verdade não existem. Sempre ele. Era sempre ele. Só que aí você, como eu disse, você tem várias interpretações. Que, por exemplo, não é um spoiler, foi o primeiro gameplay do jogo, que é aquele que acontece perto da praia, onde eles encontram um gigante adormecido e eles usam fogo pra combater ele começa a perseguir a galera. Joga lança. Exatamente. E aí que fica, Barricada, entre aspas, o coisa problema, porque, assim, o jogo meio que dá a entender que, não, cara, era só um mito, que é uma das interpretações que eu tive que o Dovo compartilha comigo, de que, na verdade, aquilo são catástrofes naturais, né? A gigante do fogo representa o vulcão, que provavelmente tá tendo atividade ali perto dele, atividade sísmica. E justamente a erupção vulcânica foi o que é dito no jogo, que quebrou a barreira entre o mundo dos gigantes e o mundo deles ali, dos humanos, vamos dizer assim. O outro
seria uma representação de tempestades, tsunamis, coisas do tipo, que é esse que eu falei agora, que a gente vê ele perto da praia. E o terceiro... Tornado, na verdade, né? Ele é um tornado lá, parece. E o terceiro seria a representação ali talvez da fonte fria que tá vindo ali. E seria basicamente o pai, né, desse escravista. É a Nevasca, né? A Nevasca. E ele meio que criou essa lenda dos gigantes, porque antigamente ele comandava a ilha, só que chegou um momento que as pessoas viram que eles não precisavam dele. Mas ele queria o poder do mesmo jeito. Mas ele ainda queria continuar perpetuando o seu poder. Até igual o Peter Griffin lá, mas eu quero agora. Então, Isso aí. ele usou essa história dos gigantes pra poder continuar, pra galera ter medo e falar, não, a gente precisa dele sim. E ele usa a galera que ele escraviza, né, que ele vai lá em outras terras buscar, como sacrifício pros gigantes, usando essa desculpa. Que essa pra mim... É uma religião, né? que é a interpretação que eu tive, né? Tipo, realmente, ele usou desastres naturais pra poder se perpetuar no poder e inventou toda essa história dos gigantes. A outra possível interpretação é, os gigantes de fato existem, e ele... É mais a minha interpretação que eu tive, mais ou menos assim. E ele trouxe os gigantes de alguma forma. De qualquer forma, ele é o responsável pelos gigantes, seja eles existindo ou não. A grande questão é o seguinte, que diversas vezes os gigantes, eles são dados nomes de pessoas que existiram na ilha, e aí que eu acho que mora um pouco o problema. Realmente real não, por exemplo, o gigante que fica perto da praia, ele era alguém lá da tribo da menina. Traiu o pai dela. Que traiu o pai dela. E a outra lá, a primeira, que é a do fogo, tem a questão lá do filho, da filha dela, que a gente encontra. Então... E sem contar que várias vezes os NPCs, eles mencionam que viram os gigantes também. E tem essa questão da batalha na praia, né? Onde a gente viu vários sendo atacados, eles jogando lanças. O pai do personagem já ter trazido eles, porque nessa época também se acreditava muito em pacto com Deus e esse tipo de coisa, sabe? Sim. Então, tipo, é complicado. Então, tipo, é muito complicado você falar... Até porque o jogo, ele não entra tanto nessa questão, né? Tipo, eu falo, não é exatamente o foco do jogo falar, não, aquilo é real, aquilo não é. Deixar pra você interpretar. É interpretativo, né? Como, por exemplo, o povo lá que seria os elfos, os equivalentes aos elfos, que são de... Acho que é Helfenheim, que eles chegam a falar lá o nome, se a memória não falha. Os elfos das montanhas. Então, tipo, fica meio entendido, né? Se eles são realmente elfos, ou se são só algum povo ali que decidiu meio que se afastar dos outros. A gente não vê eles, de fato, em nenhum momento. Eles só falam. Tem vários momentos, por exemplo, que a cena, que ela se vê, né? Como se fosse tipo, um momento ali que o tempo meio que se quebra, né? Tipo, ela mesma se ajuda no futuro. Aquilo ali foi um... sim. Foi um momento muito legal, né? Tipo, era previsível, era óbvio que era ela mesma, né? O jogo nem tenta esconder isso. Ela mesma se ajudando, pra você entrega a espada, e tipo, aí depois você... Aí você perde, aí você tá sem a espada, e no final você pega ela de volta. Foi você mesmo que deu pra você a espada. No final, tu São dois círculos chegando, o teu passado chegando. É bem da hora aquela parte. Sim, então, tipo, o jogo ele brinca muito com isso em vários momentos. E no final, tipo assim, cara, é uma história muito interpretativa, que me deixa bem confuso. E no final a gente tem aquele confronto dela com esse líder ali, que tava tentando tomar controle, e a gente tem a gente não tem exatamente uma resolução, né, pro final, porque o jogo ele abre, tipo, assim, porque, pra quem não lembra do primeiro jogo... A gente nem sabe se a gente matou ele ou não. O pai da Senna, ele era um líder também. Só que assim como esse cara, ele era um líder bem merda. E ela, tipo, tanto que ela traça esse paralelo, né, entre ela e aquele... Eu esqueci o nome do escravista que ela encontra no início, né, que ela acaba criando amizade. E... Do início? Que é o... É o Torghast. É o Torghast que te acompanha, né, o tempo todo. E o pai dela e esse líder também ali. Então, tipo, sempre fica... E ela fala, tipo, ela pode... E as impressões que eu tenho, tipo, que no final ela meio que decide, tipo, mano, eu posso matar ele e meio que continuar governando pelo medo, com essa ideia de, não, os gigantes são reais e só eu posso matar eles. Tanto que ela meio que revela a farsa desse cara. Ou ela pode falar, não, tipo, eu quero ser eu mesma, eu não quero ser igual ao meu pai, não quero ser igual a ele. Quer ser melhor. E o jogo meio que acaba aí. E ela literalmente diz, posso escolher o meu caminho? Quando ela tá naquele transe mental dela lá no finalzinho. Exatamente. Então, deixa muito a brecha pra um terceiro jogo, que eu de fato acredito que vai existir, eu espero bastante, porque, cara, muitas vezes eu terminei o jogo com mais perguntas do que eu tava quando eu comecei. E não é jogo da Remedy. Então é um jogo da Remedy, cara. Me lembrou a primeira vez quando eu joguei Control, cara. Eu terminei o Control, alguém perguntou, você gostou do jogo? Eu falei, não sei, cara. Eu não entendi. Eu só fui entender Control quando eu zerei de novo, li todos os documentos, realmente prestando muita atenção na história, e aí sim eu entendi direito. Agora, Hellblade 2, eu tipo...
que eu falei, porque ele é um jogo muito interpretativo. Mesmo que você veja tudo, joga o jogo com todos os narradores, leia todos os documentos, enquanto não é documentos, são os totens, né? Tem as mensagens. Desde que você encontre tudo, ainda assim, é muito difícil você vai sair de lá com uma resposta certinha. Justamente, tanto que, por exemplo, a Batalha da Praia contra o gigante da tempestade lá. Aquela batalha de fato aconteceu ou foi só uma coisa da cabeça da cena? Exatamente, foi o que a gente estava conversando, né? Tipo, E aí? tem muita questão que a gente já falou diversas vezes, né? Que tem a questão de muito delírio coletivo, né? Ah, mas eles estavam vendo o gigante. Sim, igual no mundo real, muitas pessoas viram o Monstro Lago Ness. Dizem ter visto o Monstro Lago Ness, dizem ter visto o Pé Grande, dizem ter visto abduções GT. Então, se depender, aquelas pessoas não estavam nem lá com ela. Então, Tava pensando nisso. sim, é muito complicado, tipo... Então, cara. É um jogo, tipo, muito difícil de você cravar alguma coisa sobre de fato o que aconteceu na história. Apesar de que, como eu falei, não é essa a mensagem que o jogo quer te passar. Se aquilo de fato é real ou não. Mais uma aceitação. Tipo, a história... tipo, a minha interpretação da história é basicamente o seguinte, cara. Basicamente, onde você nasceu também não define exatamente o que você precisa ser. Você pode escolher o seu próprio caminho. Não é só porque... Não é só porque o pai dela era um líder de merda, quer dizer que ela precisa seguir esse mesmo caminho também. E tem toda a questão de saúde mental, né? O jogo fala o tempo todo sobre isso, desde o primeiro jogo. Eles entraram em contato com várias instituições que ajudaram a fazer essa questão do jogo, né? Muita gente reclama Deixa ter um site pra entrar, se você Sim. tiver algum tipo desse... Os dois jogos têm documentários sobre isso. Eu só vi o do primeiro, eu ainda não vi o do segundo, mas o do primeiro é muito bom. Os documentários estão legendados em português ambos. Que eu recomendo muito. Pelo menos, como eu falei, o do 2 eu não vi, mas imagino que seja muito bom. Mas o do primeiro é muito bom. Recomendo muito. Quem se interessa pelo tema, que gostou realmente do jogo, acho que se aprofundar é bem legal. Eles fizeram parceria com acho que a maior instituição lá do Reino Unido sobre esses paradas de código, essas coisas. E um outro projeto que vai fazer isso é o Project Mara, né? Vão fazer junto da parceria. É o Hellblade 2 e o Project Mara. Eles anunciam. É um jogo que eu gostei muito da minha experiência, como eu falei. Eu ainda não sei se eu gosto mais dele do que do primeiro, porque não é só, mas o jogo não é melhor? Não, ele é melhor do que o primeiro. É um jogo melhor, mas é mais do que isso, né, no final. Mas assim, eu gostei muito de ambos. Como eu disse, ele era exatamente o que eu esperava. Ele poderia ter ido além disso, né, surpreender em algumas coisas, mas no final ele é justamente o que eu esperava e eu gostei muito da experiência. Eu acho que vai ser um dos meus jogos favoritos desse ano e provavelmente do próprio Xbox em si. É uma coisa que eu já falei várias vezes, eu acho que é uma pena que um jogo como esse, e vai acontecer isso com outros jogos também, Death Stranding 2, por exemplo, e o debate acaba morrendo muito rápido porque é um jogo exclusivo de console e a briguinha fica em cima disso. Ixi, meu Deus do céu. Tipo, é muito difícil você pegar pra conversar sobre o jogo sem ter esse tipo de coisa idiota, sem ter esse tipo de gente, é um jogo filminho, é de 6 horas, é um jogo só de andar, não sei o que, tipo, no final o debate acaba sempre indo pra esse lado, né, infelizmente. Mas, bom, eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de desenvolver sobre o jogo? Porque eu acho que... Eu tô achando bem interessante essa história dela, quero que continue mesmo. E pra mim, essa é a jornada dela. Ela tá querendo, obviamente, ajudar o povo dela e tal, pra não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o namorado dela, a família dela, etc. E além de tudo, é a jornada meio que de aceitação dela, né? Ela meio que convivendo com essa condição que ela tem. Sim. Tanto que no 1, ela meio que, ao meu ver, ela entende que pra ela ajudar as outras pessoas, ela teria que se ajudar primeiro. Exatamente. Ela tá muito perdida. No 2, ela já não tá tanto igual no primeiro. Ela ainda tá Uma assim. coisa que eu percebi também, a gente falando de bagulho de muita cabeça dela, e quando a gente encontra o Torgster lá a primeira vez que a gente enfrenta ele tal, que ele tá do mal de certa forma, ele tá cheio de tipo uma mancha preta do lado do braço assim e tal, que sobe até quase perto do pescoço, se vocês repararem, e no final do jogo você vai sumindo, cara. No final do jogo lá a gente vê que ele tem uma redenção e tudo mais, e não tem mais aquela mancha preta, tá ligado? Porque na mente dela ele foi, tipo, perdendo aquilo, porque foi ficando bem e tal. Não sei se vocês repararam nesse... É um detalhe bem interessante. Sim, sim. Realmente. É o que acontece também no primeiro com a própria Senua, né? Que ela tinha essa mancha, né? Que cada vez que você morria, ela aumentava, né? Inclusive tinha até uma teoria, que a própria Ninja Theory depois desmentiu, de que dependendo do tanto de vezes que você morresse, você poderia ser deletado porque a escuridão tomou conta de você. E isso, na verdade, você pode morrer você pode morrer quantas vezes você quiser. O primeiro jogo não tem nada disso. Quando ela percebe, fala, ele tem a escuridão que eu também tenho. Sim, ela fala isso bem no início, assim que encontra aí. Então, justamente que eu tava falando da aceitação. No primeiro ela tá um pouco da aceitação, e no segundo, no final, acho que já é a segunda parte da aceitação e a escuridão já tá lá dentro dela. Sim.
que é o... Mas ela pode escolher o que ela quer fazer agora. Tanto que uma coisa, né, que a imagem o final do jogo é justamente do primeiro trailer, do anúncio do jogo. Obviamente, tem suas diferenças, mas se você compara os frames, é muito igual ao finalzinho do primeiro trailer do anúncio do jogo. Com esse. Ela não tem armadura, né? É uma armadura que ela tinha. Não é muito de couro, é mais pano. Sim. Sim. Ela falando que não vai ter mais dúvidas, não vai ter mais mentira. Como se ela fosse uma líder, tá ligado? Provavelmente vai ser isso. Tipo, eu acho que ela vai se tornar alguma espécie de líder, porque na parte do jogo já indica isso, na parte. Sendo real ou não. Na parte que ela tava comandando lá pra eles irem atrás do segundo gigante, né? Ela era que tava liderando. Então, imagino que num terceiro eventual jogo a gente vai ter mais disso, até porque eu não acho que vai parar nesse segundo. Até o nome, né? Eles colocaram, né? Hellblade, sendo a saga Hellblade 2. Não necessariamente o próximo jogo precisa se chamar Hellblade, né? Que dá a entender que Hellblade é o subtítulo, o nome é sendo a saga. Então eu acho que a gente vai sim ver, talvez até mais de um jogo, dependendo. O que vai ser bem interessante. Eu gosto muito desse universo que a Ninja Theory tá construindo, dos personagens. Como eu falei, eu espero um pouco mais de ambição em algumas coisas do jogo, né? Num futuro game. Como eu disse, não precisa virar um hack and slash, um jogo de ação absurdo com combate a cada 2 segundos. Não é isso. Mas eu acho que dentro da própria ideia deles, dá pra evoluir algumas coisas ali pra tornar o jogo até mais atrativo pro grande público. Eu acho que dá pra fazer uma coisa bem legal aí. Então, acho que é isso. Foi um episódio que acabou ficando mais longo do que a gente esperava, porque a gente tinha bastante coisa pra falar. Realmente. Então, espero que vocês tenham gostado aí da nossa meio que review de Hellblade 2, não sei se dá pra chamar assim. Foi mais um debate aqui sobre o jogo. Então, a gente provavelmente vai fazer isso com mais jogos aí à medida que forem lançados. Não sei se vai ser exatamente com todos os jogos. Muitas vezes, dependendo do jogo, a gente pode falar até mais de um jogo, né? Tipo, quando for um lançamento muito próximo. E não for um jogo que tem tanto debate assim, a gente pode até falar mais de um jogo no mesmo episódio. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal, sininho para receber notificações. Tem o nosso Spotify, quem quiser ouvir aí nessas outras plataformas. As redes sociais nossas aí também. Tem o TikTok, que o Novo tá postando coisinhas lá. E tem também a página do Twitter, né? Fênix lá. O Fênix mandando bem lá. E a gente também postando as notícias. E pra finalizar aí, né? Terminar um pouquinho o que a gente anda jogando nas últimas semanas, né? O que a gente consumiu aí de obras. E vamos lá, Dova. E você? Eu continuo vendo Dr. House. Tô vendo Infinito? Star Wars Acólito, infelizmente. E jogando Gears of Insano também. Meu Deus do céu, cara. Eu tô chorando sangue, mas é isso aí, galera. Isso aí, tamo junto. Tu viu os episódios de The Boys também, né? Os que saíram. Eu tô vendo The Boys aos poucos, até esqueço, né? Mas tô vendo assim. Legal, maneiro. E Fênix. Tô viciado no X-Defiant. Fizeram me viciar nessa porra. E eu só tô jogando de jogo, eu só tô jogando o X-Defiant. E eu terminei os 2 filmes de Duna, obra-prima, obra de arte. E é isso aí, quer falar? Fênix, maior fã do Villeneuve, cara. Timothée Chalamet, o novo galã de Hollywood. Silence. Bom, e você, Takeshi? Terminei Hellblade justamente segunda-feira. E depois disso eu zerei ontem o Hivebusters, que é a DLC do Gear 5 do brabo. Muito bom, hein? E agora eu tô jogando o mesmo jogo que você lá, o Steel X the Deep, tô um pouquinho atrás da onde você parou, né? E é isso. Jogo muito bom, inclusive. Eu vou zerar o jogo, mas talvez a gente pode falar sobre o jogo aí. Em algum. Talvez a gente. Até nem falei, eu zerei, inclusive, zerei Steel X the Deep. A gente pode, tipo, fazer um quadro, de repente falar desses jogos aí, né? Recente que a gente jogou. Não necessariamente precisa ser um vídeo grande assim. E é um jogo bem interessante, é um jogo bem legal. Ainda não terminei, devo terminar ele hoje, né? Do dia da gravação. Quando esse episódio sair, provavelmente eu zerei o jogo. E é uma aventura ali, Lovecraftiana bem legal, um terrorzinho Lovecraftiano bem bacana. Não é um jogo longo, tá no Game Pass. Acho que vale a pena a jogada. E eu terminei um dos piores jogos da minha vida esses dias. Foi o NEC. Meu Deus do céu. Galera. Pô, mano, assim, pelo menos Hellblade é uma tech demo boa, cara. Porque isso aqui é uma tech demo tenebrosa. E eu nem chamo de tech demo, né, cara? Porque puta merda, cara. Meu Deus, horrível esse jogo. Em todos os sentidos. A única coisa que tem legal no jogo não sei se é legal, né? É que as partículas existem nele, é isso. Não são nem boas nem ruins, elas existem. O poder do PS4 aí, então, pô. Mas pra falar que eu não terminei coisa boa, eu zerei a DLC Night Springs do Alan Wake 2. E nossa, só isso daí merecia um debate inteiro, porque, nossa, essa DLC aí, meu Deus do céu, cara. Maluca. Tem tanta coisa aí, eu fiquei em choque quando eu joguei ela. E aí tô jogando Dragon Age Inquisition esses últimos dias também. Ainda não devo estar nem na metade do jogo, é um game bem grande. Tô aí meio que já pro hype do Veilguard. Então já tô ali construindo meu personagem.
né, que a gente vai levar o Inquisidor pro Inquisition, por mais pro Novo Dragões, por mais que você não vá jogar com ele, mas ele vai estar no jogo. Então vai ser interessante aí levar meu personagem em algumas escolhas ali que eu vou fazer no mundo. Eu acho que é isso. Eu comecei a jogar Luigi's Mansion, mas eu não terminei ainda, então deixa pra falar melhor dele futuramente. E eu tô jogando Bloodstained Ritual of the Night também, lembra? Esse daí é muito bom. Tô jogando. Esse daí é pedrada. Jogo bom demais. De série, eu voltei a assistir Suits, né? A série lá dos advogados, muito legal. E Baylors, né? Voltei a assistir Baylors, que é uma série do HBO, que é com o The Rock, Dwayne Johnson ali, e é sobre futebol americano. The Rock ou com o Dwayne Johnson? Tem os dois, né, cara? Os dois. É que um com os dois, pô. Beleza. Um é a pedra, o outro é o Dwayne. Exato. É uma série sobre futebol americano. Bem legal, quer dizer, a série não é sobre futebol americano. Tem futebol americano na série, né? A série é sobre outras coisas. Mas as cenas principais é tipo Ted Lasso, tá ligado? Não, a série não é sobre futebol. Tem futebol na série. Então, tô gostando bastante de filme. Faz muito tempo que eu não vejo filme, cara. Eu não sou de ver filme, eu sou homem séries, não homem filme. E eu acho que é isso que consumi durante a semana. Espero que vocês tenham gostado do canal. Em relação a vídeos, outros tipos não tá tendo nos últimos tempos, mas vamos ver se a gente faz mais algumas coisinhas aí. A gente fez cobertura aí dos eventos da Summer Game Fest. O único que a gente não conseguiu fazer cobertura foi a Nintendo Direct. Infelizmente. E na Nintendo aí é complicado. O Hunter tá ocupado e eu tá no trabalho, aí ferrou. Então. O Douglas assistiu lá o remaster faz a questão de do joguinho do macaco, ficou o louco. Nintendo não faça mais evento 11 horas da manhã, vai ser. Terça-feira, 11 horas da manhã. Você acha que eu sou o quê? Vagabundo? Eu sou, mas calma aí também, né? Porra, nem tanto. Nem tanto, pô, calma aí. Então é isso. Os recados já foram dados, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo episódio. Falou. Falou. Até outro dia. Cambada.